Eu cumprimento a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sempre motivo de alegria poder estar aqui para falar um pouquinho do amor desse Deus tão grande, esse Deus tão maravilhoso, que tanto cuida de nós. A você que aqui se encontra, a você que está nos assistindo em casa, que a boa mão do Senhor seja sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família, e que o Senhor te guarde e te proteja e te livre de todo o mal, de toda a tentação, no nome do Senhor Jesus. Amém? Nessa noite eu gostaria de estar falando um pouquinho a respeito de promessas. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro do profeta Malaquias. Malaquias, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao 7. Amém? Malaquias, capítulo 3, do 1 ao 7. Amém? Querido Deus e amado Pai, Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de aqui estarmos, ó Pai, para aprendermos um pouquinho mais da Tua palavra. Senhor, derrame a Tua unção, a Tua graça, o Teu poder. Traga, Senhor, discernimento, entendimento, compreensão, ó Pai, da Tua palavra, e que ela possa cair, Senhor, em terra boa, terra que vai produzir a 30, 60, a 100 por um, mas que possamos, ó Pai, estar firmes nas promessas do Senhor. Pai, eu te louvo, eu te glorifico por cada vida e peço, ó Pai, a Tua unção, a Tua graça, o Teu poder sobre as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus, e que o Teu Santo Espírito tenha total liberdade para preparar os nossos corações para recebermos a Tua palavra no nome do Senhor Jesus. Amém? A palavra do Senhor diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscai, e o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiros, e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, e como nos primeiros anos, e chegar-me-ei a vós para juízo, serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os idólatras, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me teme, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isto, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais,
vós desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizei, em que havemos de tornar? Só até aqui, amém? Esse texto que nós lemos tem uma promessa. A promessa da vinda do Senhor, o dia do Senhor. Mas aqui também tem a promessa da vinda do Messias e do seu precursor, aquele que viria preparando o caminho, aquele que viria na frente anunciando, endireitai as veredas, preparais o caminho, porque o dia do Senhor está chegando. E a missão na qual ele vem é aqui minuciosamente detalhada, mostrando o estímulo que sua chegada traz para a sua igreja e o terror que provocará nos ímpios. Uma promessa, uma alegria muito grande para uns, mas um terror para outros. O dia do Senhor será dia de densas trevas e densas nuvens. E Malaquias aqui vai abrindo o livro, vai abrindo o verbo com aquela geração que ali se encontrava, uma repreensão pela perversão das leis e pelo sacrilégio de privá-lo do que lhe era devido. Malaquias vai falando, olha, vocês estão subvertendo a lei, vocês estão mudando a lei, vocês não estão fazendo aquilo que é de direito de fazer pelo Senhor, vocês conhecem e estão fazendo errado. Mude essa posição, porque o dia do Senhor está chegando. E Malaquias vai dando um aviso para que eles se corrigissem no tocante àquilo. Naquilo que eles estavam fazendo, Malaquias está falando, olha, muda, corrige, porque está próxima a vinda do Senhor. Uma promessa que Malaquias está falando, ó, se vocês fizerem, Deus vai retribuir para vocês. Deus vai devolver para vocês, se vocês consertarem. Deus vai abrir as janelas dos céus, Deus vai derramar bênçãos sem medidas, mas procure fazer as coisas como se tem que se ser feito. E Malaquias vai abrindo, mostrando. E esse texto de Malaquias, o capítulo 3, nos mostra uma promessa de que se fizessem direito, Deus retribuiria, Deus iria retribuir em misericórdias, do versículo 7 ao 12, uma descrição da iniquidade dos perversos que falam contra Deus, do versículo 13 ao 15, e da retidão dos justos que se pronunciam a favor dele, com as promessas preciosas feitas a estes, do versículo 16 ao 18. Mas para a gente entender o porquê Malaquias estava falando tudo isso, é preciso a gente voltar um pouquinho atrás, é preciso que a gente volte no capítulo 2, no versículo 17. Para que a gente entenda o capítulo 3, é preciso que nós voltamos para darmos uma conferida no capítulo 2, no versículo 17, quando Malaquias diz para aquele povo, enfadais ao Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo?
Aquele Malaquias agora se levanta e começa a falar com aquele povo de maneira clara, de maneira, observa o que vocês estão falando, observa as suas atitudes, observa o que vocês estão fazendo. Vocês estão dizendo que Deus só abençoa aqueles que estão errados. Aqueles que estão errados é que são a bênção de Deus. Vocês não estão vendo, vocês estão perguntando aonde está o Deus da justiça, o Deus da promessa, que desde que o mundo existe, diz que Deus é justiça, mas aonde está esse Deus que nós não estamos vendo? E Malaquias fala, olha, vai vir um precursor, vai vir um na frente, que vai estar preparando o caminho, mas o Senhor vem logo atrás. O Senhor vem em seguida, e Ele vai vir como ourives, purificando a prata, limpando, tirando tudo que tiver errado, tudo que tiver fora do contexto, o Senhor vai consertar. O povo estava vivendo numa situação complicada. O povo era desonesto nos seus princípios. Se você pegar o capítulo 1 e o capítulo 2, eles estavam levando para Deus, que desde o início que Deus falou, olha, o que for oferecido a mim não pode ter defeito. Mas o povo agora estava levando no rebanho que eles olhavam as suas ovelhas, o seu gado, tinha um doente, tinha um enfermo, tinha um cego, tinha um aleijado, era esse que eles davam para Deus. E Malaquias começa a corrigir todos aqueles erros que estavam acontecendo. E Malaquias vai dizendo para eles, faça o certo, o Senhor está perto, a vinda dele é próxima, deixa de ser desonesto. A pessoa que é desonesta com Deus, ela pensa que está sendo desonesta com Deus, mas ela está sendo desonesta com ela mesma. Ela não vê o perigo que ela está correndo, que ela está passando. E esse povo falava assim, esquenta a cabeça não tem problema não. Deus não vai levar em conta o nosso pecado, o nosso erro. Enfadaram o Senhor com suas palavras. Que é isso? Tem tempo. No finalzinho eu me corrijo, e Deus é amor. Deus nos perdoa. Deus nos livra. E quando nós olhamos para trás, para a história do povo de Deus, nós vamos ver Malaquias aqui, vai falar do casamento. Malaquias fala das condições do matrimônio. Aqueles homens tinham sido desonestos com a mulher do início da vida deles. E tudo isso Malaquias vai falando ali, vai mostrando, e esse povo falando, não, Deus não vai esquentar a cabeça, mas esqueceram do que aconteceu. Quando, na situação que Deus deu a ordem para Noé, constrói Noé a arca. E Noé começa a construir a arca e Deus fala assim, Noé, o meu espírito não vai contender com esse povo. Somente 120 anos, Noé, meu espírito ficará com esse povo. Muitas das vezes nós achamos que a idade que o povo passaria a viver, só 120 anos a partir daquela época, mas não foi não, que depois de Noé o povo viveu muitos anos ainda, passava de 200. Mas era o tempo que Deus estava falando, olha, 120 anos é o tempo para que essa geração se conserte, essa geração se corrija. E quando nós olhamos para aquela situação, quando venceu os 120 anos, Deus vai falar com Noé agora, Noé, mais 7 dias, Noé. 7 dias, Noé. E se você olhar o que Deus está falando com Noé, Deus está falando com Noé, tudo que eu te falar, fala para o povo. Depois de passados 120 anos, talvez os 120 anos que Deus deu para aquele povo, aquela geração, falou assim, não, está muito distante ainda, está muito longe. Tem muito tempo ainda, não precisamos esquentar a cabeça, não. Mas quando Deus avisa, agora chegou a hora, Noé. Dentro de 7 dias,
eu trarei água sobre toda a terra. Aquele povo, Noé tornou a avisar de novo, olha, só falta 7 dias. Só 7 dias agora. E o Senhor vai vir, a justiça, o juízo de Deus vai vir sobre toda a terra, sobre todo o pecado, sobre toda a injustiça. Mas aquele povo também não deram ouvido. Os animais entraram na arca, foram entrando casal por casal, assim como Deus fez passar diante de Adão, lá no início, os animais para que Adão colocasse nome em cada um. Agora Deus traz todos os animais diante de Noé, para que Noé os guardasse na arca. Os animais entraram. Todos entraram. Isaías fala, Isaías capítulo 1, se não me engano, fala agora, o boi conhece o seu possuidor. O jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas o meu povo não me conhece. O meu povo não me conhece. E os animais entraram com o chamado de Deus, todo animal entrou na arca. Mas quando todos entram, é engraçado que Deus deu uma ordem para Noé, construa uma arca. Noé terminou de construir, mas Noé não entrou nela. Noé esperou o convite quando Deus fala, entra na arca agora, Noé. Entra na arca, Noé. Noé só vai entrar na arca quando Deus dá uma ordem. Noé entra, Deus vem e fecha a porta. Deus vem e fecha a porta. A arca tinha que ser calafetada com betume por dentro, por fora, feita de 3 andares. Agora Noé entra ali e aqueles que entraram na arca, os animais e a família de Noé, estavam salvos. Tem hora que a gente tem que parar um tiquinho para pensar. A hora que aquela água foi chegando, que Noé construiu aquela arca, não foi na beirada do mar, na beirada de um rio, não. Foi num lugar seco, um lugar deserto. Agora onde todos aqueles que passavam e gozavam ao louco, ao doido, e não sabia que cada martelada que Noé dava ali, Noé estava dizendo, olha, o dia do Senhor está chegando, o juízo está chegando. Muitos daqueles que ficaram do lado de fora, talvez trabalharam na arca, talvez ajudaram a construir na arca, mas não tiveram coragem de entrar dentro dela. Não tiveram coragem de entrar dentro da arca a tempo. Mas quando a porta fechou, não tinha mais jeito. Quando a gente vê o Senhor contando aquela parábola das 10 virgens, é a mesma história da arca. 5 eram prudentes, mas 5 eram nécias. Quando gritaram, o Senhor vem, as 5 que tinham azeite na lâmpada estavam prontas, estavam preparadas, mas as outras 5 não. As outras 5 pediram, me dá um pouco do teu azeite. Não, vai faltar para mim e para vocês. E o noivo chegou, vá comprar agora. Na última hora, talvez não dê tempo. Muitas das vezes nós falamos como esse povo aqui, olha, eles tinham 120 anos para prestar atenção, mas negligenciaram. Os 7 dias finais, o coração já estava tão endurecido que agora também já não adiantava mais. Já não quiseram entrar. Onde está o Deus do juízo? Aqui em Malaquias eles perguntam. Noé entrou na arca. Salvou ele, todos os animais e a sua família. Entrar na arca significa entrar no Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a nossa arca hoje. Aquele que entra pela porta que o Senhor diz, eu sou a porta, que entra por essa porta, entrará e sairá e achará pastagem. Noé entrou e no tempo devido, no tempo certo, a porta se abriu novamente. Quando Deus disse, pode sair agora, Noé.
a porta se abriu. Muitas das vezes nós ficamos achando que o dia do Senhor está demorando. Não está, não. O Senhor está voltando. Está voltando. Pensaram em se livrar da condenação das palavras e contestar, justificando os procedimentos de Deus. Aqueles homens agora, daqueles dias de Malaquias, começam a pensar demais. Pensar além do que eles poderiam. Começaram a contestar, justificando os seus procedimentos. Nós podemos errar. Deus não vai voltar agora. Não vai tardar. Onde está o juízo? Mas as suas defesas eram ofensa. Quando nós tentamos nos justificar estando errado diante de Deus, nós estamos ofendendo a santidade dele, a santidade do Senhor, porque ele é santo, ele é justo. A justificação de si mesmo era um agravamento dos seus pecados. Quanto mais eles tentavam justificar, nós estamos errados, mas Deus está demorando mesmo. Ele não vai voltar, a justiça dele não vai se cumprir agora. Afrontaram o Senhor com suas palavras e as repetiram com tanta frequência. Persistiram tanto tempo em suas contradições que fatigaram até mesmo o Senhor. E quando eles fatigaram o Senhor vai responder. Isaías, capítulo 7, versículo 13. Isaías 7,13 diz assim: Então ele disse: Ouve agora, ó casa de Davi, poucos vos é afadigares os homens, senão que também afadigares ao meu Deus. Isaías está falando: olha, vocês estão fadigando os homens, agora vocês querem também fadigar o meu Deus. Os sacerdotes perverteram a lei, perverteram a justiça. Isaías também vai estar falando sobre esse assunto. Vocês estão fatigando os homens, vocês estão colocando peso, vocês estão fechando as portas para que eles entrem, mas vocês também não vão entrar. Eles fizeram que Deus se cansasse de lhes fazer o bem, como havia feito. Fizeram cessar as bênçãos. Deus vinha abençoando esse povo desde a saída do Egito, derramando bênção, derramando chuva de bênção sobre as vidas deles. Mas agora eles começam a murmurar, começam a achar pouco aquilo que estavam recebendo. E Deus fecha a torneira das bênçãos. Eles também o descreviam como alguém que estavam cansados de governar. Aqueles homens estavam descrevendo Deus aqui no livro de Malaquias como aquele que está cansado de governar, aquele que fez uma boa obra e que agora já não queria mais nada com o mundo e desejava abandoná-lo, colocar de lado as preocupações. Deus já fez tudo, ele agora não está nem aí para nós. Cada um de nós podemos viver do nosso jeito. Que quem se importa? O Senhor não está importando conosco. É uma coisa cansativa, até mesmo para o próprio Deus, ouvir isso. Um Deus que se preocupa com os menores detalhes da vida de cada pessoa, de como cada pessoa está se andando, está se portando. O Senhor está dando oportunidade. Volta para mim, filho meu, volta. Porque o Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a compreender e o aceitar e tomar uma posição por ele. A sua justificativa das suas práticas desonestas e más, justificar os seus princípios ateístas para justificá-los. Eles eram ateus, não acreditavam nas promessas de Deus, mas como se Deus, através dos seus profetas, lhe tivesse feito algum mal. Tudo que parecia ali que Deus tinha levantado o Malaquias e que estava fazendo um mal para aquele povo,
Veja, com a insolência perguntavam, aquele povo agora perguntava, em que o enfadamos? Quais são as palavras vexatórias com as quais o enfadamos? E Malaquias vai falar, palavras pecaminosas são mais ofensivas ao Senhor do céu do que normalmente se pensa. Palavras ofensivas são mais complicadas para o Deus verdadeiro. Deus tem provas preparadas contra aquele povo. Eles disseram duas coisas em seus corações. E para Deus, pensamentos são palavras, as quais o enfadam. Até o que pensamos, nós temos que calcular o que vamos pensar, o que vamos dizer. Eles haviam negado que ele fosse um Deus santo e haviam afirmado isso a seu respeito, o que é claramente contrário à doutrina da santidade. Como ele é um Deus santo, odeia o pecado, é tão puro de olhos que não pode vê-lo e não pode suportar olhar para ele. Abacuque vai nos dizer, olha, Deus não suporta nem olhar para o pecado. Como pode agora esse povo dizer que Deus não se importa com o pecado? Ele não é um Deus que tem prazer na iniquidade. Deus é um Deus que não tem prazer na iniquidade. Está lá no Salmo 5, versículo 4. Ainda assim tiver o descaramento de dizer, em contradição direta com isso, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. E é desses que ele se agrada. Tiraram essa conclusão sem qualquer motivo das prosperidades dos pecadores em seus caminhos. Eles olharam como aquele salmista no Salmo 73, que olha a prosperidade do ímpio e diz, olha, o ímpio não passa aperto em nada. Olha o rosto do ímpio, a gordura que está debaixo dos seus olhos. Nem na morte eles passam aperto. Nem na hora de enterrar um parente eles passam aperto. E eles estão dizendo, o Senhor não se importa. Quem tem a bênção do Senhor são os ricos. Os ricos são abençoados. Não importa o que eles fazem. Como se o amor ou o ódio de Deus fossem conhecidos por eles. Aquilo que está diante de nós deve ser considerado bom à vista de Deus. Aqueles que são ricos no mundo. Aqueles que são ricos são abençoados, são guardados, são protegidos. Talvez aqueles homens desejassem fazer o mal e mesmo assim ser considerados bons à vista do Senhor e crer que Ele se deleitava neles. Fazer o mal e dizer, vou fazer o mal, Deus não vai se importar mesmo. Eu vou ser aceito desse jeito. Tem muita gente vivendo dessa maneira. Além disso, estão sob a pretensão de tornar Deus não tão severo como normalmente era descrito. Aqueles homens agora começam a falar, Deus não é tão severo assim não. Deus vai nos perdoar. No final todos serão perdoados. Talvez a mesma teoria que está rodando nos dias de hoje, em muitas religiões, aonde diminuíram o inferno, aonde não se fala no inferno, aonde o Deus é bonzinho, que no final vai salvar todo mundo, o inferno não existe, que as pessoas vão para o purgatório e ali vão purgar os seus pecados e serão todos perdoados. Disseram aquilo que acreditavam e acreditavam que ele fosse completamente igual a um deles. Muitas das vezes
Nós queremos que Deus seja como um de nós. Esse povo estava na mesma situação. No final nós conversamos com ele, ele nos perdoa, está tudo certo, nós podemos continuar vivendo a nossa vidinha de qualquer maneira, de qualquer jeito. Esquecemos quem ele é. Aqueles que consideram Deus amigo do pecado, afrontam e enganam a si mesmos. Aqueles que acreditam que Deus é amigo do pecador, que Deus não vai punir o pecador e nem o pecado, estão enganando a si mesmos. Estão vivendo de ilusão. Eles negaram que eles fossem justos. Eles negaram que Deus fosse justo. O justo governador do mundo. Eles negaram isso. Eles sabiam que o precioso e bendito Senhor não se deleita no pecado nem nos pecadores. E mesmo assim criam que ele jamais puniria o pecado. Jamais puniriam aqueles que tinham pecado. Esqueceram da história da arca, a história de Noé. Esqueceram completamente e disseram: onde está o Deus do juízo? Aquele Deus que temos ouvido falar tão frequentemente, que nos chamaria para um julgamento e acertaria conta conosco pelo que dissermos e fizermos. Onde está ele? Onde está esse Deus que não aparece? Malaquias vai falar assim: olha, ele está próximo. Quando vocês virem que veio um preparando o caminho, quando vocês virem que vier um anunciando, arrependei-vos, o Senhor está logo atrás. O Senhor está logo junto. O Senhor estará chegando juntinho. E assim aconteceu 400 anos depois. Vem João Batista preparando o caminho. E logo em seguida vem o Senhor. E aqueles sacerdotes não conseguiram entender isso que Malaquias aqui estava dizendo. Ele abandonou a terra e não toma conhecimento do que é dito e feito nela. Eles estavam tão acostumados a falar isso, pecar, errar e falar assim: onde está o Deus? Que aquilo se tornou corriqueiro, se tornou normal. Ele não se importa. Ele disse que viria para juízo, mas onde está a promessa de sua vinda? Nós podemos fazer o que nos agrada. Quanta gente está vivendo desse jeito hoje? Fazendo o que bem agrada, o que acha que pode, que deve fazer. Deus não se importa com o que está acontecendo. Esta é uma provocação muito grande ao Senhor de toda a terra. Não acha que você conseguirá fazer alguma coisa que vai passar oculto, que vai passar despercebido. Há muitos escarnecedores como esse em nossos dias, mas a incredulidade deles não tornará a promessa de Deus sem efeito, pois o dia do Senhor virá. O dia do Senhor virá. Virá tão repentinamente que o Senhor Jesus vai falar assim: vai ser como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, davam-se em casamento, nascia-se filhos, filhas, a vida correndo normal. Tem quanta gente vivendo como nos dias de Noé, trabalha de segunda a sexta, de segunda a sábado, para no sábado comprar cerveja, comprar carne, o churrasco, a comida e a bebida, comendo e bebendo, festejando. Na segunda começa tudo de novo, trabalhar para comer, beber, festejar, comer, beber, festejar, desapercebido que o dia do Senhor está próximo. Desapercebido que o Senhor está voltando. Tem muita gente trabalhando só para comida.
trabalhando só para comer e viver e festejar, e esquecendo do principal, que o dia do Senhor virá como ladrão. E assim como o Senhor fechou a porta da arca nos dias do Senhor, olha que essa porta fechar, não tem como se abrir. Eis que o juízo está à porta. O Deus do juízo está prestes a se manifestar. O Senhor está voltando. Nós temos visto a maldade, a ruindade que tem prevalecido no mundo. O quanto esse mundo tem ido de mal a pior, o quanto esse mundo tem se virado de um lado e para o outro, aonde nós temos visto que o certo é o errado, aonde tem prevalecido o erro, aonde tem prevalecido o que é arrogante, o que é prepotente, aquele que diz que não há Deus, que não precisa se preocupar, aonde o errado é certo e o certo é o errado, aonde se fazer o bem já não é uma coisa normal. Quando vemos o mal prevalecendo, é sinal que o juízo também está próximo. É hora de colocarmos as nossas vidas em ordem e observar tudo aquilo que o Senhor tem nos falado. E Ele converterá. Malaquias capítulo 4, versículo 6, para encerrar. E Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos seus filhos, para que não venha a ferir a terra com maldição. Ainda há esperança. Ainda há oportunidade de conserto, de mudança, porque o dia do Senhor está próximo. Eis que aquele dia vem, ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. O dia que ele está para vir, abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo, mas para vós, os que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas tuas asas, e saireis e saltareis como os bezerros cevados, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés. Naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe dei em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O Senhor está voltando. Voltando para buscar uma igreja preparada, uma igreja lavada, uma igreja remida no sangue do Cordeiro. Amém? E que o Senhor vos abençoe e que essa palavra, que tudo que está escrito na Bíblia, está escrito para que nós o observemos e o coloquemos em prática. É para que a gente vigie, para que nós possamos nos examinar a nós mesmos e vermos se nós estamos saindo fora de alguma coisa e consertarmos e voltarmos, porque o dia do Senhor está mais próximo do que nós podemos imaginar. Amém? E que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça florescer sobre cada um de vós o seu rosto e dê a paz a cada um, no nome do Senhor Jesus. Amém?